49, versículo 1 ao versículo de número 26. Isaías 49, versículo 1 ao versículo de número 26. Onde falaremos sobre o Deus que restaura o que parece perdido. Isaías 49, versículo 1 ao 26, falaremos sobre o Deus que restaura o que parece perdido. Devido ao tamanho do texto e ao avançar da hora, eu vou estar orando ao Senhor e iremos expondo ponto a ponto, de acordo com o que for ensinado e instruído aqui nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença para exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça e que o Senhor seja exaltado e engrandecido neste lugar. Pois a honra é Tua, a glória é Tua, o poder é Teu para todos sempre, Senhor. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer, assim como o Senhor já tem feito desde o início desse culto, através dos louvores, das oportunidades, da palavra lida. Te pedimos, Senhor, pelas orações. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a bradar e a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a nos encher do Teu amor, a nos encher da Tua presença. É o que te pedimos e te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto onde o contexto desse texto, o povo estava no exílio. O povo estava com o seu coração temoroso e achando que o Senhor tinha se esquecido dele. Isaías vai começar a dizer sobre um plano salvador, um plano que Deus começou a desenrolar desde o Gênesis. Um plano que Deus começou a fazer antes mesmo da fundação do mundo. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer que o Cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Isaías começa a nos contar e nos dizer sobre este plano salvífico, sobre o dia favorável, o dia do Senhor. Por isso, esse texto nós veremos o Deus que restaura o que parece perdido. Às vezes em nossas vidas nos encontramos como este povo, aprisionados em problemas, aprisionados talvez no pecado, aprisionados em algumas coisas, achando não tem saída, não tem solução. Mas Deus é o Deus do impossível. Ele é um Deus que restaura, Ele tem o controle e o tempo é dele. Ele tem tudo em suas mãos. Esse texto vai nos dizer, mesmo quando o povo se sente esquecido e derrotado, Deus está executando um plano maior de redenção. E nada pode frustrar o propósito dele. Isaías 49 é um dos textos mais profundos sobre o servo do Senhor. Uma profecia clara sobre o Messias. O povo estava no exílio, humilhado, longe da terra, sentindo-se rejeitado por Deus. Mas quando eles achavam que a história tinha acabado, Deus estava anunciando um plano global de salvação. Talvez em sua vida você ache que a história acabou. Talvez em sua vida você esteja aqui hoje e diga, não tem mais jeito, não tem mais solução para o meu sonho, não tem mais solução para aquilo, para esse problema ou para aquilo outro. Mas o Senhor tem a resposta para te dar. O Senhor está preparando um plano maior para a minha e a sua vida. Enquanto o povo via ruínas, Deus via redenção. Enquanto o povo via abandono, Deus via propósito. E muitas vezes acontece o mesmo comigo e contigo. Por muitas vezes vemos e olhamos para as nossas vidas e achamos talvez que o Senhor nos abandonou, ou o Senhor não está no controle das nossas vidas, mas o Senhor tem um propósito, tem um plano na minha e na sua vida. Ele tem o controle de todas as coisas na minha e na sua vida. Por isso, do versículo 1 ao 7, nós veremos Deus nos chama antes mesmo de sermos reconhecidos. Acompanhe comigo o versículo 1 ao 7,
onde veremos Deus nos chama antes mesmo de sermos reconhecidos. Ó ilhas, ouve-me e escutai-vos, povos de longe, o Senhor chamou-me desde que nasci, fez menção do meu nome, desde o ventre da minha mãe. Isaías começa a dizer sobre o Messias, começa a falar sobre Cristo Jesus, começa a dizer para todos os povos. Por isso ele começa dizendo: ó ilhas, ouve-me e escutai-vos, povos de longe. O Senhor chamou-me desde que nasci. O Senhor não tinha uma pessoa ou alguém específico, mas o Senhor quer salvar todos. O plano salvífico do Senhor eram para todos. Próprio Cristo disse: eu vim para salvar aquilo que estava perdido. Por isso Isaías começa dizendo para todos os povos: e fez a minha boca como uma espada afiada, escondeu-me sobre a sua mão, e fez-me como uma flecha polida, e me encobriu em suas aljavas. Em Apocalipse temos referência quando Cristo vier para julgar, que em sua boca sairá uma espada afiada, a palavra. E aqui Isaías diz que ele tem um plano em todas as coisas. O Senhor tem o controle de tudo. E me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem serei glorificado. O Senhor está dizendo que Cristo Jesus, como nós sabemos a história, que ele viria da raiz de Davi, que ele seria da tribo de Davi, que ele seria o enviado de Deus. Moisés vai dizer sobre o profeta, aquele que seria enviado sairia do meio do povo. O Senhor está dizendo através do profeta Isaías: tu és o meu servo, és Israel, por quem serei glorificado. O Senhor está dizendo: virá um que irá me glorificar, irá fazer a minha vontade. Eu irei, morrerei na cruz e entregarei a minha vida por mim e por você. Mas eu disse: tenho trabalhado à toa, gastado as minhas forças em vão, e inutilmente, entretanto, o meu direito está diante do Senhor, e a minha recompensa diante do meu Deus. O Senhor veio ao mundo, Deus se esvaziou de sua glória, tomou a estrutura de servo, foi fiel até a morte de cruz, mas muitos não o ouviram, muitos não o aceitaram, muitos não compreenderam e não entenderam que ele era o enviado de Deus. Mas o próprio Cristo disse: é necessário que o Filho do Homem morra para que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado. 5, e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar e trazer-lhe Jacó, e para reunir Israel. E a ele, pois, sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele veio para unir, para juntar, para trazer. Ele diz: não basta que sejais o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Jesus foi colocado como luz das nações, não só para serem salvos os israelitas, mas até a extremidade da terra. O Senhor morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel:
ao desprezado ou rejeitado das nações, ao servo dos tiranos. Os reis, como também os príncipes, o verão e se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Todas as línguas confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O servo Cristo é apresentado como alguém escolhido antes do nascimento. Isso revela um princípio. O chamado de Deus precede a circunstância. Mesmo quando o versículo 4 nos diz: debalde tenho trabalhado inutilmente e vãmente gastado as minhas forças, aqui vemos a humanidade, a humanidade do sofrimento. Até o servo experimenta a sensação de aparente fracasso. Mas, em resposta, no versículo 6, nós vemos: pouco que sejais o seu servo, para restaurar a tribo de Jacó, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação. Era a expansão do propósito de Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Existe um tempo aceitável. Existe um tempo aceitável em minha e a sua vida. Por isso eu lhe pergunto: se aquilo que você chama de fracasso for apenas parte do propósito de Deus em sua vida. Às vezes olhamos para a nossa vida, olhamos para algumas coisas ou perdas que para nós talvez sejam irreparáveis e achamos que estamos fracassando. Estamos passando por momentos de fracassos, mas quem sabe, ou com certeza, isso não faz parte de um plano maior de Deus na minha e na sua vida. O Senhor tem o controle de todas as coisas na minha e na sua vida. Esse livro de Isaías 49 vai dar alusão ao Salmo 23, ao Salmo 121. Ele vai trazer algumas partes também, ou vai relembrar sobre este Salmo. Às vezes em nossas vidas achamos talvez que nós estamos abandonados ou que o Senhor se esqueceu de mim e de você. Mas o Senhor não perdeu o controle. O Senhor está e tem o controle da minha e da sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Os nossos cabelos estão contados. Ele tem o controle da minha e da sua vida. O Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. O salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia por águas tranquilas, refrigera minha alma. Sua vara e seu cajado me consola. Achamos, às vezes, que devemos passar e viver uma vida, talvez, só de conquistas, disso ou daquilo. Mas quando o Senhor está conosco, até em meio às dificuldades, então, até em meio aos problemas, Ele nos consola. Ele nos coloca de pé. Ele nos leva a pastos verdejantes e às águas tranquilas. O Senhor tem o controle de todas as coisas da minha e da sua vida. Assim como Ele preparou esse plano salvífico para mim e para você. Por muitas vezes olhamos para o Evangelho de João e vemos que as pessoas tentaram e perseguiram Cristo Jesus querendo o matar. Mas o texto vai nos dizer que ainda não era chegado o tempo. Não aprisionaram, não prenderam Jesus ou não fizeram nada contra Ele, porque ainda não era chegada a hora. Não era por falta de vontade dos homens, não era por falta de vontade dos judaizantes, mas porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Quando olhamos para a história bíblica, para o nascimento de Cristo Jesus, nós vamos ver um rei que não conhecia Deus, assina um decreto para que todo o povo fosse em sua cidade para se registrar. Com isso, José e Maria vão até Belém para se registrar. E ela vai grávida no caminho, mas ao chegar naquele lugar,
no determinado por Deus, aonde os profetas anunciaram e disseram que Jesus nasceria, o Messias nasceria em Belém, lá começa a dar o trabalho de parto para nascer Cristo Jesus. O Senhor não perdeu o controle da minha e da sua vida. Pelo contrário, Ele tem total controle da minha e da sua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo em nossas vidas faz parte de um propósito, de um plano maior. A palavra vai nos dizer que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra não está dizendo somente aquilo que eu acho ser bom, somente aquilo que eu me sinto feliz ou que eu tenho apalpado, mas todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está no controle. O Senhor tem um propósito e um plano para todas as coisas. Ele sabe aonde Ele quer me levar, aonde Ele quer te levar. Ele sabe o que é a história que Ele está escrevendo da minha e da sua vida. Ele não perdeu o controle. Ele tem todo o controle em suas mãos. Nem todo silêncio significa inutilidade de Deus. Talvez você tenha orado, tenha buscado, tenha pedido e tenha dito: Senhor, por que o Senhor tem se calado? Será que o Senhor não me ouve? Será que o Senhor não me ama mais? Será que o Senhor não escuta o que eu tenho para lhe dizer? O Senhor está trabalhando. O Senhor está fazendo o seu papel. Ele está trabalhando. Ele não perdeu o controle. Assim como Jesus disse: assim como meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho. O Senhor está no controle. O silêncio de Deus não significa inutilidade. O Senhor está no controle. Deus amplia aquilo que parece pequeno. Talvez achamos que algo em nossa vida é pequeno demais, mas o Senhor tem o controle. O Senhor tem o controle para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Precisamos sair talvez da nossa zona de conforto e olhar para as estrelas, contar as areias do céu, se é que podemos contar, para ver o que o Senhor tem preparado para mim e para você. O Senhor tem planos maiores para mim e a sua vida. Seu valor não é definido por reconhecimento humano. O nosso valor não pode ser reconhecido pelo reconhecimento humano, mas sim pelo que o Senhor pensa de nós, o que Ele tem ao meu e ao seu respeito. O Senhor tem um plano na minha e na sua vida. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Atos capítulo 13, versículo 47 nos diz: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Paulo está dizendo que o Senhor colocou ele como um farol, resplandecendo Cristo Jesus para os gentios, para a anunciação da palavra, da salvação. Por isso Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso Paulo diz que a vida que agora ele vive no corpo, ele não vive para si, mas vive para a glória de Deus. Precisamos viver para a glória desse Deus. Ele nos chamou para ser sal da terra, luz deste mundo. Ele nos chamou para iluminar aonde quer que eu e você venhamos, mas não iluminar a minha luz, mas iluminar a luz de Cristo Jesus. Assim como João Batista era a candeia que clamava no deserto, eu e você somos a candeia que clareia e que ilumina a luz de Cristo Jesus aonde quer que venhamos a estar. Precisamos iluminar a luz da salvação. Precisamos iluminar a luz de Cristo. No versículo 8 ao 13, nós veremos Deus age no tempo determinado. Acompanhe comigo o versículo 8 ao 13. Assim diz o Senhor: eu te ouvi
no tempo aceitável e te ajudei no dia da salvação. Eu te guardarei e te farei mediador de aliança com o povo, para restaurares a terra e lhe dares por herança as propriedades destruídas. Assim diz o Senhor, eu te ouvi no tempo aceitável. A palavra do Senhor vai nos dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para tudo debaixo dos céus. O Senhor está no controle da minha e da sua vida. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Assim diz o Senhor, eu te ouvi no tempo aceitável e te ajudei no dia da salvação. Às vezes achamos que o dia aceitável é o dia em que tudo vai bem, em que tudo prospera, entre todas as coisas funcionam. Mas o dia aceitável é o dia chamado hoje, desde antes da fundação do mundo, onde o Senhor decidiu nos salvar. Onde o Senhor decidiu esmagar o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, pelo meu e pelo seu pecado, para que nós viéssemos a estar com Ele e morar com Ele eternamente. Por isso ele diz, assim diz o Senhor, eu te ouvi no tempo aceitável e te ajudei no dia da salvação. Eu te guardei e te farei mediador das alianças com os povos para restaurar a terra e lhe darei por herança as propriedades destruídas. Existe um tempo aceitável. Deus não age atrasado. Ele age no tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Ao contrário disso, cairemos no mesmo erro em que duas mulheres como Rebeca e Sara caíram. Tinham promessa, mas decidiram se antecipar. Decidiram tomar o lugar de Deus. Rebeca tinha promessa que teria filhos, teria promessa que seria grande nação, mas ao prolongar o tempo da promessa, cerca de 10 anos, ela não engravidava. Então ela decide, de acordo com a lei que era permitida, dar a sua escrava H para o seu marido, deitar-la com ela para que ela gerasse filho, para que aquele filho fosse criado por ela e fosse o filho deles, o filho da promessa. O Senhor disse que ela teria filhos, mas ela era estéril. Ela não age fora da lei, ela age de uma forma que a lei permitia, mas ela age sem confiar e esperar no Senhor. Ela decide dar um jeito para que a promessa se cumprisse. E muitas vezes em nossas vidas não é diferente. Às vezes tentamos ajudar a Deus, tentamos dizer para Deus como queremos as coisas em nossas vidas. Dizemos para Deus o que queremos que Ele faça na minha e na sua vida. Queremos que a promessa se cumpra, mas do nosso jeito. Não no tempo e no jeito do Senhor. Precisamos obedecer, pois a palavra do Senhor nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. O que o Senhor requer de nós, o que Ele sempre quis de nós, desde o Gênesis, quando Ele diz para o homem e para a mulher, não comeis da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele queria obediência, e o que Ele quer ainda hoje de mim e de você é obediência. O que Ele quer de nós é que nós venhamos a ser obedientes. Pois Jesus vai dizer no Evangelho de João, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Quer demonstrar o seu amor por Cristo Jesus? Obedeça. Quer demonstrar que você ama o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você? Obedeça. Precisamos viver entendendo que é o Senhor quem tem o controle. Ele não atrasa,
é na hora certa, é no momento certo, é na ocasião correta da minha e da sua vida. Ao contrário disso, poderá acontecer como um vinho derramado a um odre velho, um vinho novo derramado ao odre velho. Ao expandir, o odre se romperá e se perderá todo o interior. Eu sou da época em que nós cantávamos Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo na mão do olheiro. Mas ao avançar do tempo, as pessoas começaram a olhar para o olheiro, como ele fazia para moldar o barro, para fazer com barro, e disseram, é sofrimento demais. Eu não quero não. Pessoas querem ser abençoadas, querem receber de Deus, mas não querem ter a sua vida preparada, não querem ter a sua vida moldada para receber o novo de Deus em sua vida. Querem possuir e ter no momento que bem lhe atrai, mas o Senhor, como a Bíblia vai nos dizer e nos ensinar, Ele é o Pai que nos ama e Ele corrige o filho qual o ama. Ou você, como pai e mãe que aqui se encontra nesta noite, daria um carro para o seu filho que tem 15 anos, 16 anos, 13 anos de idade, para ele dirigir, ou uma moto para ele andar por aí afora, sem ter a responsabilidade ou sem ter o conhecimento do que ele está fazendo? Às vezes em nossas vidas somos assim diante de Deus. Pedimos algo para Deus e Deus sabe que se Ele derramar ou der aquilo para mim e para você, nós iríamos nos perder ou iríamos deixar com que aquilo se perdesse. E por amor de nós, às vezes as portas se fecham. Por amor de mim e de você, às vezes o Senhor nos diz não. Assim como às vezes você diz não para o seu filho porque você o ama. Quando o seu filho é pequenininho e quer botar a mão na panela e você diz, não bote a mão aí que você vai se queimar. Ele não tem o conhecimento, mas você tem e diz, não faça isso. E ele insiste, e você diz, não faça. E eles muitas vezes talvez choram, esperneiam, se jogam no chão, pedindo e querendo aquilo. Às vezes, muitas vezes em nossas vidas somos eu e você diante do Senhor. Às vezes esperneamos, choramos, nos prostramos, ameaçamos, porque queremos ter e possuir. Mas o Senhor sabe o que é melhor para a minha e a sua vida. O Senhor não perdeu o controle, Ele tem o controle da minha e da sua vida, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele está no controle de todas as coisas. 9. Para dizeres aos presos, saia, e os que estão nas trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e acharão pastos em todas as colinas, sem vegetação. O Senhor tem o melhor para mim e a sua vida. Você sabe o que é isso? Você ir pastar e comer no lugar que não tem comida? Só o Senhor para nos sustentar. Só o Senhor para caminhar comigo e com você. O que o texto está nos dizendo é que o Senhor está e estará conosco. Por muitas vezes achamos que por ter aflições ou ter problemas, o Senhor não é conosco. Mas o próprio Cristo nos disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. No mundo teríamos aflições, mas se a minha e a sua esperança está em Cristo Jesus, Ele venceu e Ele prometeu que voltará para nos buscar. A nossa vida não é em vão vivida aqui, é na promessa, na esperança, vivendo como a palavra diz, o justo viverá pela fé. Viverá confiando na promessa do Senhor. Ele voltará para me buscar, para que aonde Ele estiver, eu vou estar também. Que você possa viver confiando nessa promessa, nesse Senhor que nos chamou e que garante. 10. Nunca sentirão fome nem sede, nem o calor do deserto, nem o sol os afligirá, porque os que se compadecem deles os guiará,
e os conduzirá mansamente aos mananciais das águas. Aquele que é alicerçado em Cristo Jesus pode soprar os ventos, pode se levantar o mar, pode vir as águas, mas não serão abalados, pois o Senhor está conosco. Se o Senhor for o alicerce da sua vida, se o Senhor for o alicerce da sua fé, se o Senhor for o alicerce da sua casa, os problemas virão, mas nada lhe abalará, pois a presença do Senhor é melhor do que todas as coisas. Não terão fome nem sede, porque o que se compadece deles os guia. Mesmo no deserto, Deus guia. Mesmo nas dificuldades, é Deus quem guia. Mesmo nos desertos da vida, o Senhor está lá. Não tem um louvor que cantam hoje dizendo: nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. O Senhor não perdeu o controle, Ele não lhe abandonou. Ele está conosco, é Ele quem nos guia. Em 2 Coríntios 6,2 nos diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Você confia no tempo de Deus ou vive ansioso tentando antecipá-lo? Você vive confiando no tempo de Deus ou vive ansioso tentando antecipá-lo em sua vida? Como você tem vivido a sua vida no Senhor? Tem confiado nas promessas ou tem tentado antecipar as promessas? 10. Nunca sentirão fome nem sede, nem o calor do deserto, nem o sol os afligirá, porque o que compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em um caminho, e as minhas estradas serão exaltadas. Não importa qual seja a situação que você tenha passado ou tenha vivido, o Senhor tem o controle. Não importa o problema ou a dificuldade que você tenha enfrentado, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele está comigo e contigo em qualquer que seja a situação. Estes virão de longe, e aqueles do norte e do ocidente, e os outros da terra de Simim. O Senhor ajuntará o seu povo, chamará o seu povo. Os céus cantai, exultai, ó terra, e vós, montes, exultai de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano. Precisamos aprender a esperar. Precisamos aprender a confiar de verdade. Precisamos aprender a esperar. Precisamos confiar mesmo quando não entendemos o processo. Mesmo quando não entendemos o processo ao qual estamos passando em nossas vidas. Mesmo quando não entendemos o porquê, os motivos pelo qual estamos vivendo certas coisas em nossas vidas. Precisamos confiar. Precisamos aguardar. Precisamos confiar no Senhor. Deus nunca chega atrasado. Ele tem o controle. Ele nunca chegou ou chegará atrasado na minha e na sua vida. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo para me entregar e para te entregar. Ele sabe o momento certo para fazer aquilo que pedimos ao Senhor. Ele sabe todas as coisas. Veremos do versículo 14 ao 16, quando às vezes nos sentimos esquecidos. Compõe comigo. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim.
Quem nunca, em suas dificuldades e problemas, achou ou imaginou, dizendo: o Senhor só pode ter se esquecido de mim. O Senhor não está ouvindo as minhas orações. Esse povo estava cativo. E eles começam a dizer: o Senhor me desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não se lembra mais de mim. Não se lembra mais dos meus problemas. O povo estava interpretando o exílio como um abandono. E às vezes entendemos e interpretamos as dificuldades e os processos que passamos em nossas vidas como um abandono do Senhor. Mas o Senhor vai dizer no versículo 15 que pode uma mãe, uma mulher, esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O profeta está fazendo uma pergunta: pode uma mãe? Ele está mostrando um amor, a qual para nós um amor imensurável, o amor de mãe, ou pelo menos deveria ser. Ele está dizendo: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta ou que está no ventre? E você talvez pode pensar e dizer: é improvável. Ou às vezes no mundo que vivemos dizemos: pode sim, pastor, temos provas. Mas o Senhor está dizendo ainda, mas ainda que ela se esquecesse, eu não esquecerei de ti. O Senhor não se esquece de mim e de você. Ainda que esse amor incondicional, que é o amor de mãe, falte, o Senhor não se esquece de mim e de você. Sabe por que Ele não se esquece de mim e de você? O versículo 16 vai nos dizer: eu te gravei na palma das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. O seu clamor, as suas súplicas, a sua vida está sempre diante de mim. O Senhor tem você gravado na palma das suas mãos. Ele se entregou, se esvaziou de toda a sua glória, se entregou, morreu no meu e no seu lugar para te dar vida e te dar vida em abundância. Estamos aqui nesta noite, iremos celebrar este memorial, recordando a morte e ressurreição de Cristo Jesus e a promessa de que Ele voltará para nos buscar, Ele voltará para estar conosco aonde Ele estiver, para que eu e você venhamos a estar eternamente. Por isso, não deixe que o inimigo fale, talvez, em sua cabeça, ou lhe diga, ou pessoas lhe digam: o seu Deus te esqueceu. Pois Ele não te esquece, pois Ele lhe marcou na palma das suas mãos. Ele entregou a sua vida por amor de mim e de você. Ele tem as nossas súplicas, os nossos muros, as nossas vidas diante dEle todos os dias. Não deixe que ninguém diga: o Senhor lhe esqueceu, ou não pense que o Senhor tenha te esquecido por causa dos processos e dificuldades da vida. O Senhor está no controle. Ele tem o poder e o controle da minha e da sua vida. Ele tem todas as coisas em suas mãos. Deus usa uma imagem muito forte do afeto humano, o amor materno, para dizer que o seu amor é ainda maior. E quando pensamos nas mãos perfuradas de Cristo, entendemos algo ainda mais profundo. Fomos gravados nas mãos marcadas da cruz. A pergunta que nos fica é: você vive como alguém gravado nas mãos de Deus? Você tem vivido como alguém marcado pelas mãos de Deus? Ou como alguém abandonado? Como você tem vivido a sua vida? Como alguém que foi marcado e que é lembrado todos os dias? Ou por alguém que foi abandonado?
O que suas atitudes têm dito? O que o seu viver tem falado? Como você tem enfrentado e tem dito para as pessoas que estão aí fora o seu viver e a sua vida? Como alguém marcado na mão do Todo-Poderoso? Ou como alguém abandonado? Como tem vivido a sua autoestima? Como tem vivido o seu viver? Como você acorda todos os dias, agradecendo por acordar ou murmurando por não ter morrido à noite? Como você tem vivido? Precisamos parar de interpretar o silêncio como rejeição. Precisamos confiar no amor constante do Senhor. E também precisamos descansar na segurança da cruz. Precisamos descansar na segurança que a cruz de Cristo nos traz. Precisamos descansar no Senhor. No versículo 17 ao 26, Deus reverte o cenário impossível. Põe comigo rapidamente. Os teus filhos voltarão depressa, mas os teus destruidores e os teus assoladores fugirão de ti. Levanta os olhos ao redor e olhe. Todas estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, te vestirás de todos eles como se fosse um enfeite. E como uma noiva te adornarás deles. O Senhor está dizendo para a nação, para Israel, Ele trará todos nós e adornará como uma noiva. Levanta os olhos ao redor e olhe, todas essas que se ajuntam vêm de ti. Tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, te vestirá de todos eles, como se fosse um enfeite, e como uma noiva te adornarás delas. Quanto aos teus desertos e lugares desolados, a tua terra destruída, serás agora pequena demais para os moradores, e os que te devoravam se distanciarão de ti. Para aquele povo era impossível eles voltarem para a sua terra. Para aquele povo era impossível eles saírem daquele cativeiro. Para aquele povo era impossível de algo acontecer. E talvez você se encontre aqui nessa noite e você diga, não vai acontecer. Não tem mais jeito. Não tem saída. Mas o Senhor tem o controle da minha e da sua vida. Ele sabe o que é melhor para a minha e a sua vida. Ele sabe o que é melhor para mim e para ti. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. Aos filhos que perdestes ainda dirão os teus ouvidos, este lugar é muito pequeno para mim, dai-me um espaço maior para morar. E então dirás no coração, quem gerou esses filhos para mim? Visto que eu era estéril e solitário, e exilada e errante, quem os criou para mim? Fui deixada sozinha, onde eles estavam? Assim diz o Senhor Deus, eu acenarei para as nações, e levantarei as minhas bandeiras aos povos, então eles trarão os seus filhos nos braços, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Os teus guias serão reis, e as tuas amas serão rainhas. Eles se inclinarão diante de ti, com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam por mim não se frustrarão. Se a sua esperança está no Senhor, você não pode se frustrar. Se a sua esperança está em Cristo Jesus, você não será frustrado. Se a sua esperança está no Senhor, pode cantar o hino da vitória, pois Ele tem cuidado de nós. Ele está no controle de todas as coisas. O que parecia impossível, literal, cativos
opressor, Deus declara que fará, que libertará. Você acredita que Deus pode reverter até aquilo que parece definitivamente perdido? Você crê que Deus pode reverter aquilo que parece definitivamente perdido em sua vida? Ou você já abriu mão e disse, eu perdi? Precisamos crer no Senhor. Precisamos esperar no Senhor. 24. Por acaso será possível tirar os despojos dos guerreiros? Ou os cativos serão libertados do tirano? Mas assim diz o Senhor, certamente os prisioneiros serão tirados do guerreiro. Serão tirados dos guerreiros e a presa será liberta. E a presa será liberta do tirano, porque eu lutarei com os que lutam contra ti e salvarei os teus filhos. É o Senhor quem guerreia as nossas guerras. Não é pela nossa força, não é por nós mesmos. É o Senhor quem tem o controle. É o Senhor quem guerreia a minha e a sua guerra. É Ele quem batalha por mim e por você. Por isso precisamos confiar, precisamos entregar, precisamos esperar no Senhor. Precisamos confiar mesmo diante do impossível. Deus ainda transforma cativeiro em testemunhos. Muitas vezes em nossas vidas passamos por alguns problemas, algumas dificuldades, porque o Senhor quer que nós venhamos a testemunhar. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor tem o controle da minha vida e da sua vida. 26. E darei aos teus opressores a carne deles próprios, e eles se embriagarão com seu próprio sangue, como se fosse vinho, e todos saberão que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. É Ele quem irá ser exaltado na minha e na sua vida. É Ele quem irá ser engrandecido no meu e no seu viver. A honra é dele, a glória é dele e o poder é dele para todos sempre. Isaías 49 nos mostra um servo escolhido antes do tempo, um Deus que age na hora certa, um amor que nunca esquece, um poder que vence o impossível. O povo via exílio, Deus via redenção. Talvez você veja exílio, Deus está enxergando redenção para a sua vida. Talvez você hoje esteja vendo perda, atraso ou silêncio, mas Deus continua escrevendo uma história maior para a minha e a sua vida. Pare de viver como se o capítulo tivesse acabado em sua vida. Prove que Deus ainda está trabalhando. Você confia no Deus que restaura o que parece perdido? Ou continuará preso à visão limitada da circunstância da sua vida? Que possamos confiar nesse Deus. Confiar nesse Deus que tem todo o controle, que tem tudo em suas mãos. Que possamos viver para a honra e glória do Senhor. Amém. Quero convidar os segundos oficiais da mesa para compor a mesa do Senhor. Eu quero te convidar, você que foi batizado na igreja,